assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O que você faria se, de repente, a rotina na sua cidade fosse mudada de uma forma totalmente inesperada? Fatos estranhos, sem uma explicação aparente, começam a acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo no mundo todo. Você entraria em pânico? Para onde você fugiria? Pois a força que está atacando no mundo todo é completamente invisível, e é impossível prever onde e quando será seu próximo ataque. Mas em meio a tudo isso, um grupo de pessoas, sem saber porquê, é imune aos ataques dessa força do mal e acaba se tornando seu principal alvo. Talvez a essência dessas pessoas seja a única forma de salvação para toda a humanidade. Chegou o momento de você descobrir o que realmente está acontecendo e se a profecia sobre o fim do mundo está se cumprindo. Estamos num parque. Pessoas estão sentadas, lendo, conversando, curtindo o dia. De repente, uma mulher para de ler e olha fixamente para o nada, como se tivesse travado. A amiga dela percebe e tenta falar com ela, mas nada. A mulher começa a dizer frases estranhas, confusas, como se tivesse esquecido onde estava. Aí, sem aviso, pega um grampo de cabelo e enfia no próprio pescoço. Sim, do nada. Corta para outra cena. Um canteiro de obras. Os trabalhadores estão lá, fazendo seu trabalho pesado. Tudo parece normal até que um deles, no alto de um prédio, simplesmente se joga lá de cima. O pessoal entra em pânico. Corre para ver o que aconteceu. Mas antes que consigam entender, outro cara se joga. Depois outro. E outro. Como se fosse uma reação em cadeia. Os trabalhadores ficam sem entender nada. O que está acontecendo? Mas antes que possam fugir, mais gente começa a cair do céu. Um verdadeiro pesadelo. Agora estamos numa sala de aula na Filadélfia. O professor Elliot Moore, o protagonista, está falando sobre como a natureza às vezes pode reagir contra os humanos. Ele menciona casos de abelhas que simplesmente desapareceram sem explicação. Mas aí um professor entra na sala e pede para Elliot sair rapidinho. A notícia chega. Nova York tá um caos. A galera tá morrendo do nada e ninguém sabe por quê. A teoria inicial? Ataque terrorista. Algum gás químico foi liberado e tá deixando as pessoas loucas. Elliot percebe que algo muito sério tá rolando e começa a pensar em fugir da cidade. Enquanto isso, seu amigo Julian, outro professor, fala que tá preocupado com a esposa, que tá em outra cidade. Ele decide ir atrás dela e convida Elliot e sua esposa Alma para irem com ele e sua filha, Jess. A ideia é sair da cidade antes que as coisas piorem. Enquanto isso, as notícias só pioram. Jornalistas mostram imagens assustadoras. Ruas de Nova York vazias, corpos caídos por toda parte. Helicópteros sobrevoam a cidade tentando entender o que está rolando. As autoridades bloqueiam tudo, tentando conter o ataque. Mas, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Elliot, Alma, Julian e Jess pegam um trem para tentar sair da cidade. No caminho, o clima é de puro desespero. As pessoas falam baixo, com medo. Uns tentam ligar para parentes, outros só olham para o nada, tentando processar tudo. No meio do caminho, o trem para do nada. O maquinista sai e, quando volta, solta a bomba. Perdemos contato com todo mundo. A cidade está em colapso total. Eles estão sozinhos. E agora? Como escapar de algo que ninguém entende? O trem que eles pegaram parou no meio do nada. O maquinista sai para falar com alguém e, quando volta, solta uma bomba. Perdemos contato com todo mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo nas outras cidades, ninguém está respondendo. E, basicamente, eles estão largados no meio do nada. Elliot, Alma, Julian e a pequena Jess descem do trem com os outros passageiros. Eles estão numa cidadezinha chamada Filbert. O problema? Não tem para onde ir. As estradas estão bloqueadas. Ninguém quer dar carona para ninguém porque todo mundo tá com medo. Parece o fim do mundo. Julian, que tá desesperado para encontrar a esposa, descobre que ela pode estar numa cidade próxima. Ele faz o que qualquer marido preocupado faria. Tenta chegar lá. Ele encontra um carro cheio de desconhecidos indo naquela direção e pede para ir junto, deixando Jess com Elliot e Alma. Ele acredita que vai conseguir resgatar a esposa e voltar, mas a gente sabe que isso não vai acabar bem. Enquanto Julian tá no carro, a gente vê uma daquelas cenas que dá um arrepio.
O carro passa por uma estrada cheia de árvores. Aí, do nada, o vento começa a soprar forte. As folhas balançam e a galera no carro fica tensa. Lá na frente, eles veem um monte de gente parada, imóvel, no meio da estrada. O motorista tenta entender o que está rolando, mas aí, silêncio. Ele começa a falar coisas sem sentido e, de repente, se mata na frente de todo mundo. O desespero toma conta. As outras pessoas no carro começam a agir estranho. Julian percebe que é tarde demais. Ele tira os óculos, fecha os olhos e a câmera corta. Elliot começa a juntar as peças. Ele lembra da teoria do jardineiro e percebe que o fenômeno segue um padrão. Primeiro atingiu as grandes cidades, depois os grupos menores, e agora parece estar atingindo até pequenas vilas. Se isso continuar, ninguém vai sobreviver. Ele também nota algo estranho. O vento parece estar seguindo as pessoas. Toda vez que alguém corre para um novo lugar, o ataque acontece logo depois. É como se a natureza estivesse reagindo aos movimentos humanos. Isso faz Elliot pensar em uma solução desesperada. Se o vento só ataca quando sente ameaça, e se eles simplesmente pararem de correr e ficarem em silêncio? O problema é que eles não têm tempo para testar essa teoria. Lá fora, o céu escurece e as árvores começam a balançar. O ar parece ficar mais pesado. Elliot olha para Alma e Jess e percebe que essa pode ser a última chance deles. Ou eles descobrem como sobreviver, ou esse é o fim. Agora o desespero bate de vez. Elliot, Alma e Jess estão no meio do nada, sem saber se vão sobreviver ao próximo ataque. O vento sopra forte, as árvores balançam, e eles sentem que não tem mais para onde fugir. A única coisa que podem fazer agora é confiar na teoria maluca de que, se ficarem calmos e não provocarem a natureza, talvez consigam sobreviver. No meio dessa loucura, eles encontram uma casa isolada. Não parece abandonada, mas também não tem sinal de ninguém. Eles batem na porta e esperam. Depois de alguns segundos, a porta se abre lentamente. Uma senhora idosa aparece. O nome dela é Senhora Jones, e ela não parece muito feliz em ver visitantes. Ela encara Elliot e os outros com desconfiança e fala de um jeito estranho, como se já vivesse isolada há muito tempo e não gostasse de gente. Mesmo assim, ela deixa eles entrarem, mas já avisa: não confio em vocês. Se tentarem alguma coisa, mato vocês enquanto dormem. O clima fica pesado, mas pelo menos eles têm um teto e comida por um tempo. A casa é velha e cheia de coisas antigas. Quase não tem tecnologia ali, e a Sra. Jones parece viver como se estivesse em outra época. Enquanto passam o dia lá, Elliot percebe que a Sra. Jones não só é esquisita, como também pode ser perigosa. Ela fala sozinha, anda pela casa murmurando coisas estranhas e parece ter crises de raiva do nada. Durante o jantar, ela pergunta para Elliot se ele veio para roubar a casa dela. Ele tenta acalmar a situação, mas ela não responde, só fica encarando ele. Depois, do nada, ela bate com força na mesa e sai da sala. Alma e Jess olham assustadas para Elliot. Essa mulher é maluca, Alma sussurra. Mas é o único lugar seguro que temos agora, Elliot responde. Na manhã seguinte, Elliot acorda e percebe que a casa está em silêncio. Ele sai do quarto e chama pela Sra. Jones. Nada. Ele vai até o quintal e vê algo que faz seu sangue gelar. A porta da frente está aberta, balançando com o vento. Ele corre lá para fora e encontra a Sra. Jones parada no meio do jardim. Ela está imóvel, olhando para o nada. O vento sopra forte. E então, ela começa a murmurar frases sem sentido. Elliot já sabe o que vem a seguir. Ele grita para Alma e Jess ficarem dentro da casa e corre para dentro também, trancando a porta. Segundos depois, houve um estrondo. Ele olha pela janela e vê a Sra. Jones batendo a cabeça contra as paredes de pedra da casa. De novo e de novo. O sangue escorre pelo rosto dela, mas ela não para. Até que, finalmente, ela cai no chão, morta. Elliot percebe que o ataque chegou até ali. Eles não estão mais seguros. O problema agora é que Elliot, Alma e Jess estão separados. A casa tem um tipo de bunker subterrâneo ligado por um cano de ferro que passa por baixo do quintal. Elliot está de um lado e Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. Lá fora, as árvores balançam. O vento sopra mais forte. O ar parece pesado. Elliot segura a respiração. Se sair da casa agora, pode ser o fim.
Alma fala do outro lado. Elliot, o que a gente faz? Ele fecha os olhos e responde. A gente não pode ter medo. Se for mesmo a natureza, ela está reagindo ao que a gente sente. Se a gente surtar, a gente morre. Silêncio. Só o som do vento lá fora. Elliot olha pela janela e percebe que tudo está parado. O ataque pode estar acabando. Mas será que eles vão sobreviver tempo suficiente para ter certeza? Agora a coisa tá feia. Elliot, Alma e Jess estão separados, presos dentro daquela casa estranha, enquanto lá fora o vento ainda sopra e a ameaça invisível parece estar esperando qualquer deslize. Eles sabem que, se fizerem qualquer movimento errado, podem ser os próximos a perder o controle. Mas e aí? O que dá para fazer quando o inimigo é algo que você nem pode ver? Elliot está de um lado da casa, Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir através de um cano que liga os dois cômodos subterrâneos, mas não conseguem se ver. A tensão só aumenta. O ataque já levou a Sra. Jones, e pode muito bem levá-los a qualquer momento. O que você faria se, de repente, a rotina na sua cidade fosse mudada de uma forma totalmente inesperada? Fatos estranhos, sem uma explicação aparente, começam a acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo no mundo todo. Você entraria em pânico? Para onde você fugiria? Pois a força que está atacando no mundo todo é completamente invisível, e é impossível prever onde e quando será seu próximo ataque. Mas em meio a tudo isso, um grupo de pessoas, sem saber porquê, é imune aos ataques dessa força do mal e acaba se tornando seu principal alvo. Talvez a essência dessas pessoas seja a única forma de salvação para toda a humanidade. Chegou o momento de você descobrir o que realmente está acontecendo e se a profecia sobre o fim do mundo está se cumprindo. Estamos num parque. Pessoas estão sentadas, lendo, conversando, curtindo o dia. De repente, uma mulher para de ler e olha fixamente para o nada, como se tivesse travado. A amiga dela percebe e tenta falar com ela, mas nada. A mulher começa a dizer frases estranhas, confusas, como se tivesse esquecido onde estava. Aí, sem aviso, pega um grampo de cabelo e enfia no próprio pescoço. Sim, do nada. Corta para outra cena. Um canteiro de obras. Os trabalhadores estão lá, fazendo seu trabalho pesado. Tudo parece normal até que um deles, no alto de um prédio, simplesmente se joga lá de cima. O pessoal entra em pânico. Corre para ver o que aconteceu. Mas antes que consigam entender, outro cara se joga. Depois outro. E outro. Como se fosse uma reação em cadeia. Os trabalhadores ficam sem entender nada. O que está acontecendo? Mas antes que possam fugir, mais gente começa a cair do céu. Um verdadeiro pesadelo. Agora estamos numa sala de aula na Filadélfia. O professor Elliot Moore, o protagonista, está falando sobre como a natureza às vezes pode reagir contra os humanos. Ele menciona casos de abelhas que simplesmente desapareceram sem explicação. Mas aí um professor entra na sala e pede para Elliot sair rapidinho. A notícia chega. Nova York tá um caos. A galera tá morrendo do nada e ninguém sabe por quê. A teoria inicial? Ataque terrorista. Algum gás químico foi liberado e tá deixando as pessoas loucas. Elliot percebe que algo muito sério tá rolando e começa a pensar em fugir da cidade. Enquanto isso, seu amigo Julian, outro professor, fala que tá preocupado com a esposa, que tá em outra cidade. Ele decide ir atrás dela e convida Elliot e sua esposa Alma para irem com ele e sua filha, Jess. A ideia é sair da cidade antes que as coisas piorem. Enquanto isso, as notícias só pioram. Jornalistas mostram imagens assustadoras. Ruas de Nova York vazias, corpos caídos por toda parte. Helicópteros sobrevoam a cidade tentando entender o que está rolando. As autoridades bloqueiam tudo, tentando conter o ataque. Mas, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Elliot, Alma, Julian e Jess pegam um trem para tentar sair da cidade. No caminho, o clima é de puro desespero. As pessoas falam baixo, com medo. Uns tentam ligar para parentes, outros só olham para o nada, tentando processar tudo. No meio do caminho, o trem para do nada. O maquinista sai e, quando volta, solta a bomba. Perdemos contato com todo mundo. A cidade está em colapso total. Eles estão sozinhos. E agora? Como escapar de algo que ninguém entende? O trem que eles pegaram parou no meio do nada. O maquinista sai para falar com alguém e, quando volta, solta uma bomba. Perdemos contato com todo mundo.
Ninguém sabe o que está acontecendo nas outras cidades, ninguém está respondendo. E basicamente, eles estão largados no meio do nada. Elliot, Alma, Julian e a pequena Jess descem do trem com os outros passageiros. Eles estão numa cidadezinha chamada Filbert. O problema? Não tem para onde ir. As estradas estão bloqueadas. Ninguém quer dar carona para ninguém porque todo mundo tá com medo. Parece o fim do mundo. Julian, que tá desesperado para encontrar a esposa, descobre que ela pode estar numa cidade próxima. Ele faz o que qualquer marido preocupado faria. Tenta chegar lá. Ele encontra um carro cheio de desconhecidos indo naquela direção e pede para ir junto, deixando Jess com Elliot e Alma. Ele acredita que vai conseguir resgatar a esposa e voltar, mas a gente sabe que isso não vai acabar bem. Enquanto Julian tá no carro, a gente vê uma daquelas cenas que dá um arrepio. O carro passa por uma estrada cheia de árvores. Aí, do nada, o vento começa a soprar forte. As folhas balançam e a galera no carro fica tensa. Lá na frente, eles veem um monte de gente parada, imóvel, no meio da estrada. O motorista tenta entender o que tá rolando, mas aí, silêncio. Ele começa a falar coisas sem sentido e, de repente, se mata na frente de todo mundo. O desespero toma conta. As outras pessoas no carro começam a agir estranho. Julian percebe que é tarde demais. Ele tira os óculos, fecha os olhos e a câmera corta. Elliot começa a juntar as peças. Ele lembra da teoria do jardineiro e percebe que o fenômeno segue um padrão. Primeiro atingiu as grandes cidades, depois os grupos menores, e agora parece estar atingindo até pequenas vilas. Se isso continuar, ninguém vai sobreviver. Ele também nota algo estranho. O vento parece estar seguindo as pessoas. Toda vez que alguém corre para um novo lugar, o ataque acontece logo depois. É como se a natureza estivesse reagindo aos movimentos humanos. Isso faz Elliot pensar em uma solução desesperada. Se o vento só ataca quando sente ameaça, e se eles simplesmente pararem de correr e ficarem em silêncio? O problema é que eles não têm tempo para testar essa teoria. Lá fora, o céu escurece e as árvores começam a balançar. O ar parece ficar mais pesado. Elliot olha para Alma e Jess e percebe que essa pode ser a última chance deles. Ou eles descobrem como sobreviver, ou esse é o fim. Agora o desespero bate de vez. Elliot, Alma e Jess estão no meio do nada, sem saber se vão sobreviver ao próximo ataque. O vento sopra forte, as árvores balançam e eles sentem que não tem mais para onde fugir. A única coisa que podem fazer agora é confiar na teoria maluca de que, se ficarem calmos e não provocarem a natureza, talvez consigam sobreviver. No meio dessa loucura, eles encontram uma casa isolada. Não parece abandonada, mas também não tem sinal de ninguém. Eles batem na porta e esperam. Depois de alguns segundos, a porta se abre lentamente. Uma senhora idosa aparece. O nome dela é Senhora Jones, e ela não parece muito feliz em ver visitantes. Ela encara Elliot e os outros com desconfiança e fala de um jeito estranho, como se já vivesse isolada há muito tempo e não gostasse de gente. Mesmo assim, ela deixa eles entrarem, mas já avisa: não confio em vocês. Se tentarem alguma coisa, mato vocês enquanto dormem. O clima fica pesado, mas pelo menos eles têm um teto e comida por um tempo. A casa é velha e cheia de coisas antigas. Quase não tem tecnologia ali, e a Sra. Jones parece viver como se estivesse em outra época. Enquanto passam o dia lá, Elliot percebe que a Sra. Jones não só é esquisita, como também pode ser perigosa. Ela fala sozinha, anda pela casa murmurando coisas estranhas e parece ter crises de raiva do nada. Durante o jantar, ela pergunta para Elliot se ele veio para roubar a casa dela. Ele tenta acalmar a situação, mas ela não responde. Só fica encarando ele. Depois, do nada, ela bate com força na mesa e sai da sala. Alma e Jess olham assustadas para Elliot. Essa mulher é maluca, Alma sussurra. Mas é o único lugar seguro que temos agora, Elliot responde. Na manhã seguinte, Elliot acorda e percebe que a casa está em silêncio. Ele sai do quarto e chama pela Sra. Jones. Nada. Ele vai até o quintal e vê algo que faz seu sangue gelar. A porta da frente está aberta, balançando com o vento. Ele corre lá para fora e encontra a Sra. Jones parada no meio do jardim. Ela está imóvel, olhando para o nada. O vento sopra forte. E então, ela começa a murmurar frases sem sentido. Elliot já sabe o que vem a seguir.
Ele grita para Alma e Jess ficarem dentro da casa e corre para dentro também, trancando a porta. Segundos depois, houve um estrondo. Ele olha pela janela e vê a Sra. Jones batendo a cabeça contra as paredes de pedra da casa. De novo e de novo. O sangue escorre pelo rosto dela, mas ela não para. Até que, finalmente, ela cai no chão, morta. Elliot percebe que o ataque chegou até ali. Eles não estão mais seguros. O problema agora é que Elliot, Alma e Jess estão separados. A casa tem um tipo de bunker subterrâneo ligado por um cano de ferro que passa por baixo do quintal. Elliot está de um lado e Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. Lá fora, as árvores balançam. O vento sopra mais forte. O ar parece pesado. Elliot segura a respiração. Se sair da casa agora, pode ser o fim. Alma fala do outro lado. Elliot, o que a gente faz? Ele fecha os olhos e responde. A gente não pode ter medo. Se for mesmo a natureza, ela está reagindo ao que a gente sente. Se a gente surtar, a gente morre. Silêncio. Só o som do vento lá fora. Elliot olha pela janela e percebe que tudo está parado. O ataque pode estar acabando. Mas será que eles vão sobreviver tempo suficiente para ter certeza? Agora a coisa tá feia. Elliot, Alma e Jess estão separados, presos dentro daquela casa estranha, enquanto lá fora o vento ainda sopra e a ameaça invisível parece estar esperando qualquer deslize. Eles sabem que, se fizerem qualquer movimento errado, podem ser os próximos a perder o controle. Mas e aí? O que dá para fazer quando o inimigo é algo que você nem pode ver? Elliot está de um lado da casa, Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir através de um cano que liga os dois cômodos subterrâneos, mas não conseguem se ver. A tensão só aumenta. O ataque já levou a Sra. Jones, e pode muito bem levá-los a qualquer momento. O que você faria se, de repente, a rotina na sua cidade fosse mudada de uma forma totalmente inesperada? Fatos estranhos, sem uma explicação aparente, começam a acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo no mundo todo. Você entraria em pânico? Para onde você fugiria? Pois a força que está atacando no mundo todo é completamente invisível, e é impossível prever onde e quando será seu próximo ataque. Mas em meio a tudo isso, um grupo de pessoas, sem saber porquê, é imune aos ataques dessa força do mal e acaba se tornando seu principal alvo. Talvez a essência dessas pessoas seja a única forma de salvação para toda a humanidade. Chegou o momento de você descobrir o que realmente está acontecendo e se a profecia sobre o fim do mundo está se cumprindo. Estamos num parque. Pessoas estão sentadas, lendo, conversando, curtindo o dia. De repente, uma mulher para de ler e olha fixamente para o nada, como se tivesse travado. A amiga dela percebe e tenta falar com ela, mas nada. A mulher começa a dizer frases estranhas, confusas, como se tivesse esquecido onde estava. Aí, sem aviso, pega um grampo de cabelo e enfia no próprio pescoço. Sim, do nada. Corta para outra cena. Um canteiro de obras. Os trabalhadores estão lá, fazendo seu trabalho pesado. Tudo parece normal até que um deles, no alto de um prédio, simplesmente se joga lá de cima. O pessoal entra em pânico. Corre para ver o que aconteceu. Mas antes que consigam entender, outro cara se joga. Depois outro. E outro. Como se fosse uma reação em cadeia. Os trabalhadores ficam sem entender nada. O que está acontecendo? Mas antes que possam fugir, mais gente começa a cair do céu. Um verdadeiro pesadelo. Agora estamos numa sala de aula na Filadélfia. O professor Elliot Moore, o protagonista, está falando sobre como a natureza às vezes pode reagir contra os humanos. Ele menciona casos de abelhas que simplesmente desapareceram sem explicação. Mas aí um professor entra na sala e pede para Elliot sair rapidinho. A notícia chega. Nova York tá um caos. A galera tá morrendo do nada e ninguém sabe por quê. A teoria inicial? Ataque terrorista. Algum gás químico foi liberado e tá deixando as pessoas loucas. Elliot percebe que algo muito sério tá rolando e começa a pensar em fugir da cidade. Enquanto isso, seu amigo Julian, outro professor, fala que tá preocupado com a esposa, que tá em outra cidade. Ele decide ir atrás dela e convida Elliot e sua esposa Alma para irem com ele e sua filha, Jess. A ideia é sair da cidade antes que as coisas piorem. Enquanto isso, as notícias só pioram. Jornalistas mostram imagens assustadoras. Ruas de Nova York vazias, corpos caídos por toda parte.
Helicópteros sobrevoam a cidade tentando entender o que está rolando. As autoridades bloqueiam tudo, tentando conter o ataque. Mas, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Elliot, Alma, Julian e Jess pegam um trem para tentar sair da cidade. No caminho, o clima é de puro desespero. As pessoas falam baixo, com medo. Uns tentam ligar para parentes, outros só olham para o nada, tentando processar tudo. No meio do caminho, o trem para do nada. O maquinista sai e, quando volta, solta a bomba. Perdemos contato com todo mundo. A cidade está em colapso total. Eles estão sozinhos. E agora? Como escapar de algo que ninguém entende? O trem que eles pegaram parou no meio do nada. O maquinista sai para falar com alguém e, quando volta, solta uma bomba. Perdemos contato com todo mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo nas outras cidades, ninguém está respondendo. E, basicamente, eles estão largados no meio do nada. Elliot, Alma, Julian e a pequena Jess descem do trem com os outros passageiros. Eles estão numa cidadezinha chamada Filbert. O problema? Não tem para onde ir. As estradas estão bloqueadas. Ninguém quer dar carona para ninguém porque todo mundo está com medo. Parece o fim do mundo. Julian, que está desesperado para encontrar a esposa, descobre que ela pode estar numa cidade próxima. Ele faz o que qualquer marido preocupado faria. Tenta chegar lá. Ele encontra um carro cheio de desconhecidos indo naquela direção e pede para ir junto, deixando Jess com Elliot e Alma. Ele acredita que vai conseguir resgatar a esposa e voltar, mas a gente sabe que isso não vai acabar bem. Enquanto Julian está no carro, a gente vê uma daquelas cenas que dá um arrepio. O carro passa por uma estrada cheia de árvores. Aí, do nada, o vento começa a soprar forte. As folhas balançam e a galera no carro fica tensa. Lá na frente, eles veem um monte de gente parada, imóvel, no meio da estrada. O motorista tenta entender o que está rolando, mas aí, silêncio. Ele começa a falar coisas sem sentido e, de repente, se mata na frente de todo mundo. O desespero toma conta. As outras pessoas no carro começam a agir estranho. Julian percebe que é tarde demais. Ele tira os óculos, fecha os olhos e a câmera corta. Elliot começa a juntar as peças. Ele lembra da teoria do jardineiro e percebe que o fenômeno segue um padrão. Primeiro atingiu as grandes cidades, depois os grupos menores, e agora parece estar atingindo até pequenas vilas. Se isso continuar, ninguém vai sobreviver. Ele também nota algo estranho. O vento parece estar seguindo as pessoas. Toda vez que alguém corre para um novo lugar, o ataque acontece logo depois. É como se a natureza estivesse reagindo aos movimentos humanos. Isso faz Elliot pensar em uma solução desesperada. Se o vento só ataca quando sente ameaça, e se eles simplesmente pararem de correr e ficarem em silêncio? O problema é que eles não têm tempo para testar essa teoria. Lá fora, o céu escurece e as árvores começam a balançar. O ar parece ficar mais pesado. Elliot olha para Alma e Jess e percebe que essa pode ser a última chance deles. Ou eles descobrem como sobreviver, ou esse é o fim. Agora o desespero bate de vez. Elliot, Alma e Jess estão no meio do nada, sem saber se vão sobreviver ao próximo ataque. O vento sopra forte, as árvores balançam e eles sentem que não tem mais para onde fugir. A única coisa que podem fazer agora é confiar na teoria maluca de que, se ficarem calmos e não provocarem a natureza, talvez consigam sobreviver. No meio dessa loucura, eles encontram uma casa isolada. Não parece abandonada, mas também não tem sinal de ninguém. Eles batem na porta e esperam. Depois de alguns segundos, a porta se abre lentamente. Uma senhora idosa aparece. O nome dela é Senhora Jones, e ela não parece muito feliz em ver visitantes. Ela encara Elliot e os outros com desconfiança e fala de um jeito estranho, como se já vivesse isolada há muito tempo e não gostasse de gente. Mesmo assim, ela deixa eles entrarem, mas já avisa: não confio em vocês. Se tentarem alguma coisa, mato vocês enquanto dormem. O clima fica pesado, mas pelo menos eles têm um teto e comida por um tempo. A casa é velha e cheia de coisas antigas. Quase não tem tecnologia ali, e a Sra. Jones parece viver como se estivesse em outra época. Enquanto passam o dia lá, Elliot percebe que a Sra. Jones não só é esquisita, como também pode ser perigosa. Ela fala sozinha, anda pela casa murmurando coisas estranhas e parece ter crises de raiva do nada. Durante o jantar, ela pergunta para Elliot se ele veio para roubar a casa dela.
Ele tenta acalmar a situação, mas ela não responde. Só fica encarando ele. Depois, do nada, ela bate com força na mesa e sai da sala. Alma e Jess olham assustadas para Elliot. Essa mulher é maluca, Alma sussurra. Mas é o único lugar seguro que temos agora, Elliot responde. Na manhã seguinte, Elliot acorda e percebe que a casa está em silêncio. Ele sai do quarto e chama pela Sra. Jones. Nada. Ele vai até o quintal e vê algo que faz seu sangue gelar. A porta da frente está aberta, balançando com o vento. Ele corre lá para fora e encontra a Sra. Jones parada no meio do jardim. Ela está imóvel, olhando para o nada. O vento sopra forte. E então, ela começa a murmurar frases sem sentido. Elliot já sabe o que vem a seguir. Ele grita para a Alma e Jess ficarem dentro da casa e corre para dentro também, trancando a porta. Segundos depois, houve um estrondo. Ele olha pela janela e vê a Sra. Jones batendo a cabeça contra as paredes de pedra da casa. De novo e de novo. O sangue escorre pelo rosto dela, mas ela não para. Até que, finalmente, ela cai no chão, morta. Elliot percebe que o ataque chegou até ali. Eles não estão mais seguros. O problema agora é que Elliot, Alma e Jess estão separados. A casa tem um tipo de bunker subterrâneo ligado por um cano de ferro que passa por baixo do quintal. Elliot está de um lado e Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. Lá fora, as árvores balançam. O vento sopra mais forte. O ar parece pesado. Elliot segura a respiração. Se sair da casa agora, pode ser o fim. Alma fala do outro lado. Elliot, o que a gente faz? Ele fecha os olhos e responde. A gente não pode ter medo. Se for mesmo a natureza, ela está reagindo ao que a gente sente. Se a gente surtar, a gente morre. Silêncio. Só o som do vento lá fora. Elliot olha pela janela e percebe que tudo está parado. O ataque pode estar acabando. Mas será que eles vão sobreviver tempo suficiente para ter certeza? Agora a coisa tá feia. Elliot, Alma e Jess estão separados, presos dentro daquela casa estranha, enquanto lá fora o vento ainda sopra e a ameaça invisível parece estar esperando qualquer deslize. Eles sabem que, se fizerem qualquer movimento errado, podem ser os próximos a perder o controle. Mas e aí? O que dá para fazer quando o inimigo é algo que você nem pode ver? Elliot está de um lado da casa, Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir através de um cano que liga os dois cômodos subterrâneos, mas não conseguem se ver. A tensão só aumenta. O ataque já levou a Sra. Jones, e pode muito bem levá-los a qualquer momento. O que você faria se, de repente, a rotina na sua cidade fosse mudada de uma forma totalmente inesperada? Fatos estranhos, sem uma explicação aparente, começam a acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo no mundo todo. Você entraria em pânico? Para onde você fugiria? Pois a força que está atacando no mundo todo é completamente invisível, e é impossível prever onde e quando será seu próximo ataque. Mas em meio a tudo isso, um grupo de pessoas, sem saber porquê, é imune aos ataques dessa força do mal e acaba se tornando seu principal alvo. Talvez a essência dessas pessoas seja a única forma de salvação para toda a humanidade. Chegou o momento de você descobrir o que realmente está acontecendo e se a profecia sobre o fim do mundo está se cumprindo. Estamos num parque. Pessoas estão sentadas, lendo, conversando, curtindo o dia. De repente, uma mulher para de ler e olha fixamente para o nada, como se tivesse travado. A amiga dela percebe e tenta falar com ela, mas nada. A mulher começa a dizer frases estranhas, confusas, como se tivesse esquecido onde estava. Aí, sem aviso, pega um grampo de cabelo e enfia no próprio pescoço. Sim, do nada. Corta para outra cena. Um canteiro de obras. Os trabalhadores estão lá, fazendo seu trabalho pesado. Tudo parece normal até que um deles, no alto de um prédio, simplesmente se joga lá de cima. O pessoal entra em pânico. Corre para ver o que aconteceu. Mas antes que consigam entender, outro cara se joga. Depois outro. E outro. Como se fosse uma reação em cadeia. Os trabalhadores ficam sem entender nada. O que está acontecendo? Mas antes que possam fugir, mais gente começa a cair do céu. Um verdadeiro pesadelo. Agora estamos numa sala de aula na Filadélfia. O professor Elliot Moore, o protagonista, está falando sobre como a natureza às vezes pode reagir contra os humanos.
Ele menciona casos de abelhas que simplesmente desapareceram sem explicação. Mas aí um professor entra na sala e pede para Elliot sair rapidinho. A notícia chega. Nova York tá um caos. A galera tá morrendo do nada e ninguém sabe por quê. A teoria inicial? Ataque terrorista. Algum gás químico foi liberado e tá deixando as pessoas loucas. Elliot percebe que algo muito sério tá rolando e começa a pensar em fugir da cidade. Enquanto isso, seu amigo Julian, outro professor, fala que tá preocupado com a esposa, que tá em outra cidade. Ele decide ir atrás dela e convida Elliot e sua esposa Alma para irem com ele e sua filha, Jess. A ideia é sair da cidade antes que as coisas piorem. Enquanto isso, as notícias só pioram. Jornalistas mostram imagens assustadoras. Ruas de Nova York vazias, corpos caídos por toda parte. Helicópteros sobrevoam a cidade tentando entender o que está rolando. As autoridades bloqueiam tudo, tentando conter o ataque. Mas, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Elliot, Alma, Julian e Jess pegam um trem para tentar sair da cidade. No caminho, o clima é de puro desespero. As pessoas falam baixo, com medo. Uns tentam ligar para parentes, outros só olham para o nada, tentando processar tudo. No meio do caminho, o trem para do nada. O maquinista sai e, quando volta, solta a bomba. Perdemos contato com todo mundo. A cidade está em colapso total. Eles estão sozinhos. E agora? Como escapar de algo que ninguém entende? O trem que eles pegaram parou no meio do nada. O maquinista sai para falar com alguém e, quando volta, solta uma bomba. Perdemos contato com todo mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo nas outras cidades, ninguém está respondendo. E, basicamente, eles estão largados no meio do nada. Elliot, Alma, Julian e a pequena Jess descem do trem com os outros passageiros. Eles estão numa cidadezinha chamada Filbert. O problema? Não tem para onde ir. As estradas estão bloqueadas. Ninguém quer dar carona para ninguém porque todo mundo tá com medo. Parece o fim do mundo. Julian, que tá desesperado para encontrar a esposa, descobre que ela pode estar numa cidade próxima. Ele faz o que qualquer marido preocupado faria. Tenta chegar lá. Ele encontra um carro cheio de desconhecidos indo naquela direção e pede para ir junto, deixando Jess com Elliot e Alma. Ele acredita que vai conseguir resgatar a esposa e voltar, mas a gente sabe que isso não vai acabar bem. Enquanto Julian tá no carro, a gente vê uma daquelas cenas que dá um arrepio. O carro passa por uma estrada cheia de árvores. Aí, do nada, o vento começa a soprar forte. As folhas balançam e a galera no carro fica tensa. Lá na frente, eles veem um monte de gente parada, imóvel, no meio da estrada. O motorista tenta entender o que tá rolando, mas aí, silêncio. Ele começa a falar coisas sem sentido e, de repente, se mata na frente de todo mundo. O desespero toma conta. As outras pessoas no carro começam a agir estranho. Julian percebe que é tarde demais. Ele tira os óculos, fecha os olhos e a câmera corta. Elliot começa a juntar as peças. Ele lembra da teoria do jardineiro e percebe que o fenômeno segue um padrão. Primeiro atingiu as grandes cidades, depois os grupos menores, e agora parece estar atingindo até pequenas vilas. Se isso continuar, ninguém vai sobreviver. Ele também nota algo estranho. O vento parece estar seguindo as pessoas. Toda vez que alguém corre para um novo lugar, o ataque acontece logo depois. É como se a natureza estivesse reagindo aos movimentos humanos. Isso faz Elliot pensar em uma solução desesperada. Se o vento só ataca quando sente ameaça, e se eles simplesmente pararem de correr e ficarem em silêncio? O problema é que eles não têm tempo para testar essa teoria. Lá fora, o céu escurece e as árvores começam a balançar. O ar parece ficar mais pesado. Elliot olha para Alma e Jess e percebe que essa pode ser a última chance deles. Ou eles descobrem como sobreviver, ou esse é o fim. Agora o desespero bate de vez. Elliot, Alma e Jess estão no meio do nada, sem saber se vão sobreviver ao próximo ataque. O vento sopra forte, as árvores balançam e eles sentem que não tem mais para onde fugir. A única coisa que podem fazer agora é confiar na teoria maluca de que, se ficarem calmos e não provocarem a natureza, talvez consigam sobreviver. No meio dessa loucura, eles encontram uma casa isolada. Não parece abandonada, mas também não tem sinal de ninguém. Eles batem na porta e esperam. Depois de alguns segundos, a porta se abre lentamente.
Uma senhora idosa aparece. O nome dela é Senhora Jones, e ela não parece muito feliz em ver visitantes. Ela encara Elliot e os outros com desconfiança e fala de um jeito estranho, como se já vivesse isolada há muito tempo e não gostasse de gente. Mesmo assim, ela deixa eles entrarem, mas já avisa: não confio em vocês. Se tentarem alguma coisa, mato vocês enquanto dormem. O clima fica pesado, mas pelo menos eles têm um teto e comida por um tempo. A casa é velha e cheia de coisas antigas. Quase não tem tecnologia ali, e a Sra. Jones parece viver como se estivesse em outra época. Enquanto passam o dia lá, Elliot percebe que a Sra. Jones não só é esquisita, como também pode ser perigosa. Ela fala sozinha, anda pela casa murmurando coisas estranhas e parece ter crises de raiva do nada. Durante o jantar, ela pergunta para Elliot se ele veio para roubar a casa dela. Ele tenta acalmar a situação, mas ela não responde, só fica encarando ele. Depois, do nada, ela bate com força na mesa e sai da sala. Alma e Jess olham assustadas para Elliot. Essa mulher é maluca, Alma sussurra. Mas é o único lugar seguro que temos agora, Elliot responde. Na manhã seguinte, Elliot acorda e percebe que a casa está em silêncio. Ele sai do quarto e chama pela Sra. Jones. Nada. Ele vai até o quintal e vê algo que faz seu sangue gelar. A porta da frente está aberta, balançando com o vento. Ele corre lá para fora e encontra a Sra. Jones parada no meio do jardim. Ela está imóvel, olhando para o nada. O vento sopra forte. E então, ela começa a murmurar frases sem sentido. Elliot já sabe o que vem a seguir. Ele grita para a Alma e Jess ficarem dentro da casa e corre para dentro também, trancando a porta. Segundos depois, houve um estrondo. Ele olha pela janela e vê a Sra. Jones batendo a cabeça contra as paredes de pedra da casa. De novo e de novo. O sangue escorre pelo rosto dela, mas ela não para. Até que, finalmente, ela cai no chão, morta. Elliot percebe que o ataque chegou até ali. Eles não estão mais seguros. O problema agora é que Elliot, Alma e Jess estão separados. A casa tem um tipo de bunker subterrâneo ligado por um cano de ferro que passa por baixo do quintal. Elliot está de um lado e Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. Lá fora, as árvores balançam. O vento sopra mais forte. O ar parece pesado. Elliot segura a respiração. Se sair da casa agora, pode ser o fim. Alma fala do outro lado. Elliot, o que a gente faz? Ele fecha os olhos e responde: a gente não pode ter medo. Se for mesmo a natureza, ela está reagindo ao que a gente sente. Se a gente surtar, a gente morre. Silêncio. Só o som do vento lá fora. Elliot olha pela janela e percebe que tudo está parado. O ataque pode estar acabando. Mas será que eles vão sobreviver tempo suficiente para ter certeza? Agora a coisa tá feia. Elliot, Alma e Jess estão separados, presos dentro daquela casa estranha, enquanto lá fora o vento ainda sopra e a ameaça invisível parece estar esperando qualquer deslize. Eles sabem que, se fizerem qualquer movimento errado, podem ser os próximos a perder o controle. Mas e aí? O que dá para fazer quando o inimigo é algo que você nem pode ver? Elliot está de um lado da casa, Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir através de um cano que liga os dois cômodos subterrâneos, mas não conseguem se ver. A tensão só aumenta. O ataque já levou a Sra. Jones, e pode muito bem levá-los a qualquer momento. O que você faria se, de repente, a rotina na sua cidade fosse mudada de uma forma totalmente inesperada? Fatos estranhos, sem uma explicação aparente, começam a acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo no mundo todo. Você entraria em pânico? Para onde você fugiria? Pois a força que está atacando no mundo todo é completamente invisível, e é impossível prever onde e quando será seu próximo ataque. Mas em meio a tudo isso, um grupo de pessoas, sem saber porquê, é imune aos ataques dessa força do mal e acaba se tornando seu principal alvo. Talvez a essência dessas pessoas seja a única forma de salvação para toda a humanidade. Chegou o momento de você descobrir o que realmente está acontecendo e se a profecia sobre o fim do mundo está se cumprindo. Estamos num parque. Pessoas estão sentadas, lendo, conversando, curtindo o dia. De repente, uma mulher para de ler e olha fixamente para o nada, como se tivesse travado. A amiga dela percebe e tenta falar com ela, mas nada.
A mulher começa a dizer frases estranhas, confusas, como se tivesse esquecido onde estava. Aí, sem aviso, pega um grampo de cabelo e enfia no próprio pescoço. Sim, do nada. Corta para outra cena. Um canteiro de obras. Os trabalhadores estão lá, fazendo seu trabalho pesado. Tudo parece normal até que um deles, no alto de um prédio, simplesmente se joga lá de cima. O pessoal entra em pânico. Corre para ver o que aconteceu. Mas antes que consigam entender, outro cara se joga. Depois outro. E outro. Como se fosse uma reação em cadeia. Os trabalhadores ficam sem entender nada. O que está acontecendo? Mas antes que possam fugir, mais gente começa a cair do céu. Um verdadeiro pesadelo. Agora estamos numa sala de aula na Filadélfia. O professor Elliot Moore, o protagonista, está falando sobre como a natureza às vezes pode reagir contra os humanos. Ele menciona casos de abelhas que simplesmente desapareceram sem explicação. Mas aí um professor entra na sala e pede para Elliot sair rapidinho. A notícia chega. Nova York tá um caos. A galera tá morrendo do nada e ninguém sabe por quê. A teoria inicial? Ataque terrorista. Algum gás químico foi liberado e tá deixando as pessoas loucas. Elliot percebe que algo muito sério tá rolando e começa a pensar em fugir da cidade. Enquanto isso, seu amigo Julian, outro professor, fala que tá preocupado com a esposa, que tá em outra cidade. Ele decide ir atrás dela e convida Elliot e sua esposa Alma para irem com ele e sua filha, Jess. A ideia é sair da cidade antes que as coisas piorem. Enquanto isso, as notícias só pioram. Jornalistas mostram imagens assustadoras. Ruas de Nova York vazias, corpos caídos por toda parte. Helicópteros sobrevoam a cidade tentando entender o que está rolando. As autoridades bloqueiam tudo, tentando conter o ataque. Mas, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Elliot, Alma, Julian e Jess pegam um trem para tentar sair da cidade. No caminho, o clima é de puro desespero. As pessoas falam baixo, com medo. Uns tentam ligar para parentes, outros só olham para o nada, tentando processar tudo. No meio do caminho, o trem para do nada. O maquinista sai e, quando volta, solta a bomba. Perdemos contato com todo mundo. A cidade está em colapso total. Eles estão sozinhos. E agora? Como escapar de algo que ninguém entende? O trem que eles pegaram parou no meio do nada. O maquinista sai para falar com alguém e, quando volta, solta uma bomba. Perdemos contato com todo mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo nas outras cidades, ninguém está respondendo. E, basicamente, eles estão largados no meio do nada. Elliot, Alma, Julian e a pequena Jess descem do trem com os outros passageiros. Eles estão numa cidadezinha chamada Filbert. O problema? Não tem para onde ir. As estradas estão bloqueadas. Ninguém quer dar carona para ninguém porque todo mundo tá com medo. Parece o fim do mundo. Julian, que tá desesperado para encontrar a esposa, descobre que ela pode estar numa cidade próxima. Ele faz o que qualquer marido preocupado faria. Tenta chegar lá. Ele encontra um carro cheio de desconhecidos indo naquela direção e pede para ir junto, deixando Jess com Elliot e Alma. Ele acredita que vai conseguir resgatar a esposa e voltar, mas a gente sabe que isso não vai acabar bem. Enquanto Julian tá no carro, a gente vê uma daquelas cenas que dá um arrepio. O carro passa por uma estrada cheia de árvores. Aí, do nada, o vento começa a soprar forte. As folhas balançam e a galera no carro fica tensa. Lá na frente, eles veem um monte de gente parada, imóvel, no meio da estrada. O motorista tenta entender o que tá rolando, mas aí, silêncio. Ele começa a falar coisas sem sentido e, de repente, se mata na frente de todo mundo. O desespero toma conta. As outras pessoas no carro começam a agir estranho. Julian percebe que é tarde demais. Ele tira os óculos, fecha os olhos e a câmera corta. Elliot começa a juntar as peças. Ele lembra da teoria do jardineiro e percebe que o fenômeno segue um padrão. Primeiro atingiu as grandes cidades, depois os grupos menores, e agora parece estar atingindo até pequenas vilas. Se isso continuar, ninguém vai sobreviver. Ele também nota algo estranho. O vento parece estar seguindo as pessoas. Toda vez que alguém corre para um novo lugar, o ataque acontece logo depois. É como se a natureza estivesse reagindo aos movimentos humanos. Isso faz Elliot pensar em uma solução desesperada. Se o vento só ataca quando sente ameaça, e se eles simplesmente pararem de correr e ficarem em silêncio? O problema é que eles não têm tempo para testar essa teoria.
Lá fora, o céu escurece e as árvores começam a balançar. O ar parece ficar mais pesado. Elliot olha para Alma e Jess e percebe que essa pode ser a última chance deles. Ou eles descobrem como sobreviver, ou esse é o fim. Agora o desespero bate de vez. Elliot, Alma e Jess estão no meio do nada, sem saber se vão sobreviver ao próximo ataque. O vento sopra forte, as árvores balançam e eles sentem que não tem mais para onde fugir. A única coisa que podem fazer agora é confiar na teoria maluca de que, se ficarem calmos e não provocarem a natureza, talvez consigam sobreviver. No meio dessa loucura, eles encontram uma casa isolada. Não parece abandonada, mas também não tem sinal de ninguém. Eles batem na porta e esperam. Depois de alguns segundos, a porta se abre lentamente. Uma senhora idosa aparece. O nome dela é Senhora Jones. E ela não parece muito feliz em ver visitantes. Ela encara Elliot e os outros com desconfiança e fala de um jeito estranho, como se já vivesse isolada há muito tempo e não gostasse de gente. Mesmo assim, ela deixa eles entrarem, mas já avisa: não confio em vocês. Se tentarem alguma coisa, mato vocês enquanto dormem. O clima fica pesado, mas pelo menos eles têm um teto e comida por um tempo. A casa é velha e cheia de coisas antigas. Quase não tem tecnologia ali. E a Sra. Jones parece viver como se estivesse em outra época. Enquanto passam o dia lá, Elliot percebe que a Sra. Jones não só é esquisita, como também pode ser perigosa. Ela fala sozinha, anda pela casa murmurando coisas estranhas e parece ter crises de raiva do nada. Durante o jantar, ela pergunta para Elliot se ele veio para roubar a casa dela. Ele tenta acalmar a situação, mas ela não responde, só fica encarando ele. Depois, do nada, ela bate com força na mesa e sai da sala. Alma e Jess olham assustadas para Elliot. Essa mulher é maluca, Alma sussurra. Mas é o único lugar seguro que temos agora, Elliot responde. Na manhã seguinte, Elliot acorda e percebe que a casa está em silêncio. Ele sai do quarto e chama pela Sra. Jones. Nada. Ele vai até o quintal e vê algo que faz seu sangue gelar. A porta da frente está aberta, balançando com o vento. Ele corre lá para fora e encontra a Sra. Jones parada no meio do jardim. Ela está imóvel, olhando para o nada. O vento sopra forte. E então, ela começa a murmurar frases sem sentido. Elliot já sabe o que vem a seguir. Ele grita para a Alma e Jess ficarem dentro da casa e corre para dentro também, trancando a porta. Segundos depois, houve um estrondo. Ele olha pela janela e vê a Sra. Jones batendo a cabeça contra as paredes de pedra da casa. De novo e de novo. O sangue escorre pelo rosto dela, mas ela não para. Até que, finalmente, ela cai no chão, morta. Elliot percebe que o ataque chegou até ali. Eles não estão mais seguros. O problema agora é que Elliot, Alma e Jess estão separados. A casa tem um tipo de bunker subterrâneo ligado por um cano de ferro que passa por baixo do quintal. Elliot está de um lado e Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. Lá fora, as árvores balançam. O vento sopra mais forte. O ar parece pesado. Elliot segura a respiração. Se sair da casa agora, pode ser o fim. Alma fala do outro lado. Elliot, o que a gente faz? Ele fecha os olhos e responde: a gente não pode ter medo. Se for mesmo a natureza, ela está reagindo ao que a gente sente. Se a gente surtar, a gente morre. Silêncio. Só o som do vento lá fora. Elliot olha pela janela e percebe que tudo está parado. O ataque pode estar acabando. Mas será que eles vão sobreviver tempo suficiente para ter certeza? Agora a coisa tá feia. Elliot, Alma e Jess estão separados, presos dentro daquela casa estranha, enquanto lá fora o vento ainda sopra e a ameaça invisível parece estar esperando qualquer deslize. Eles sabem que, se fizerem qualquer movimento errado, podem ser os próximos a perder o controle. Mas e aí? O que dá para fazer quando o inimigo é algo que você nem pode ver? Elliot está de um lado da casa, Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir através de um cano que liga os dois cômodos subterrâneos, mas não conseguem se ver. A tensão só aumenta. O ataque já levou a Sra. Jones, e pode muito bem levá-los a qualquer momento. O que você faria se, de repente, a rotina na sua cidade fosse mudada de uma forma totalmente inesperada?
Fatos estranhos, sem uma explicação aparente, começam a acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo no mundo todo. Você entraria em pânico? Para onde você fugiria? Pois a força que está atacando no mundo todo é completamente invisível, e é impossível prever onde e quando será seu próximo ataque. Mas em meio a tudo isso, um grupo de pessoas, sem saber porquê, é imune aos ataques dessa força do mal e acaba se tornando seu principal alvo. Talvez a essência dessas pessoas seja a única forma de salvação para toda a humanidade. Chegou o momento de você descobrir o que realmente está acontecendo e se a profecia sobre o fim do mundo está se cumprindo. Estamos num parque. Pessoas estão sentadas, lendo, conversando, curtindo o dia. De repente, uma mulher para de ler e olha fixamente para o nada, como se tivesse travado. A amiga dela percebe e tenta falar com ela, mas nada. A mulher começa a dizer frases estranhas, confusas, como se tivesse esquecido onde estava. Aí, sem aviso, pega um grampo de cabelo e enfia no próprio pescoço. Sim, do nada. Corta para outra cena, um canteiro de obras. Os trabalhadores estão lá, fazendo seu trabalho pesado. Tudo parece normal até que um deles, no alto de um prédio, simplesmente se joga lá de cima. O pessoal entra em pânico, corre para ver o que aconteceu. Mas antes que consigam entender, outro cara se joga. Depois outro. E outro. Como se fosse uma reação em cadeia. Os trabalhadores ficam sem entender nada. O que está acontecendo? Mas antes que possam fugir, mais gente começa a cair do céu. Um verdadeiro pesadelo. Agora estamos numa sala de aula na Filadélfia. O professor Elliot Moore, o protagonista, está falando sobre como a natureza às vezes pode reagir contra os humanos. Ele menciona casos de abelhas que simplesmente desapareceram sem explicação. Mas aí um professor entra na sala e pede para Elliot sair rapidinho. A notícia chega. Nova York tá um caos. A galera tá morrendo do nada e ninguém sabe por quê. A teoria inicial? Ataque terrorista. Algum gás químico foi liberado e tá deixando as pessoas loucas. Elliot percebe que algo muito sério tá rolando e começa a pensar em fugir da cidade. Enquanto isso, seu amigo Julian, outro professor, fala que tá preocupado com a esposa, que tá em outra cidade. Ele decide ir atrás dela e convida Elliot e sua esposa Alma para irem com ele e sua filha, Jess. A ideia é sair da cidade antes que as coisas piorem. Enquanto isso, as notícias só pioram. Jornalistas mostram imagens assustadoras. Ruas de Nova York vazias, corpos caídos por toda parte. Helicópteros sobrevoam a cidade tentando entender o que está rolando. As autoridades bloqueiam tudo, tentando conter o ataque. Mas, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Elliot, Alma, Julian e Jess pegam um trem para tentar sair da cidade. No caminho, o clima é de puro desespero. As pessoas falam baixo, com medo. Uns tentam ligar para parentes, outros só olham para o nada, tentando processar tudo. No meio do caminho, o trem para do nada. O maquinista sai e, quando volta, solta a bomba. Perdemos contato com todo mundo. A cidade está em colapso total. Eles estão sozinhos. E agora? Como escapar de algo que ninguém entende? O trem que eles pegaram parou no meio do nada. O maquinista sai para falar com alguém e, quando volta, solta uma bomba. Perdemos contato com todo mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo nas outras cidades, ninguém está respondendo. E, basicamente, eles estão largados no meio do nada. Elliot, Alma, Julian e a pequena Jess descem do trem com os outros passageiros. Eles estão numa cidadezinha chamada Filbert. O problema? Não tem para onde ir. As estradas estão bloqueadas. Ninguém quer dar carona para ninguém porque todo mundo tá com medo. Parece o fim do mundo. Julian, que tá desesperado para encontrar a esposa, descobre que ela pode estar numa cidade próxima. Ele faz o que qualquer marido preocupado faria. Tenta chegar lá. Ele encontra um carro cheio de desconhecidos indo naquela direção e pede para ir junto, deixando Jess com Elliot e Alma. Ele acredita que vai conseguir resgatar a esposa e voltar, mas a gente sabe que isso não vai acabar bem. Enquanto Julian tá no carro, a gente vê uma daquelas cenas que dá um arrepio. O carro passa por uma estrada cheia de árvores. Aí, do nada, o vento começa a soprar forte. As folhas balançam e a galera no carro fica tensa. Lá na frente, eles veem um monte de gente parada, imóvel, no meio da estrada. O motorista tenta entender o que tá rolando, mas aí, silêncio. Ele começa a falar coisas sem sentido e, de repente,
Se mata na frente de todo mundo. O desespero toma conta. As outras pessoas no carro começam a agir estranho. Julian percebe que é tarde demais. Ele tira os óculos, fecha os olhos e a câmera corta. Elliot começa a juntar as peças. Ele lembra da teoria do jardineiro e percebe que o fenômeno segue um padrão. Primeiro atingiu as grandes cidades, depois os grupos menores, e agora parece estar atingindo até pequenas vilas. Se isso continuar, ninguém vai sobreviver. Ele também nota algo estranho. O vento parece estar seguindo as pessoas. Toda vez que alguém corre para um novo lugar, o ataque acontece logo depois. É como se a natureza estivesse reagindo aos movimentos humanos. Isso faz Elliot pensar em uma solução desesperada. Se o vento só ataca quando sente ameaça, e se eles simplesmente pararem de correr e ficarem em silêncio? O problema é que eles não têm tempo para testar essa teoria. Lá fora, o céu escurece e as árvores começam a balançar. O ar parece ficar mais pesado. Elliot olha para Alma e Jess e percebe que essa pode ser a última chance deles. Ou eles descobrem como sobreviver, ou esse é o fim. Agora o desespero bate de vez. Elliot, Alma e Jess estão no meio do nada, sem saber se vão sobreviver ao próximo ataque. O vento sopra forte, as árvores balançam, e eles sentem que não tem mais para onde fugir. A única coisa que podem fazer agora é confiar na teoria maluca de que, se ficarem calmos e não provocarem a natureza, talvez consigam sobreviver. No meio dessa loucura, eles encontram uma casa isolada. Não parece abandonada, mas também não tem sinal de ninguém. Eles batem na porta e esperam. Depois de alguns segundos, a porta se abre lentamente. Uma senhora idosa aparece. O nome dela é Senhora Jones, e ela não parece muito feliz em ver visitantes. Ela encara Elliot e os outros com desconfiança e fala de um jeito estranho, como se já vivesse isolada há muito tempo e não gostasse de gente. Mesmo assim, ela deixa eles entrarem, mas já avisa: não confio em vocês. Se tentarem alguma coisa, mato vocês enquanto dormem. O clima fica pesado, mas pelo menos eles têm um teto e comida por um tempo. A casa é velha e cheia de coisas antigas. Quase não tem tecnologia ali, e a Sra. Jones parece viver como se estivesse em outra época. Enquanto passam o dia lá, Elliot percebe que a Sra. Jones não só é esquisita, como também pode ser perigosa. Ela fala sozinha, anda pela casa murmurando coisas estranhas e parece ter crises de raiva do nada. Durante o jantar, ela pergunta para Elliot se ele veio para roubar a casa dela. Ele tenta acalmar a situação, mas ela não responde, só fica encarando ele. Depois, do nada, ela bate com força na mesa e sai da sala. Alma e Jess olham assustadas para Elliot. Essa mulher é maluca, Alma sussurra. Mas é o único lugar seguro que temos agora, Elliot responde. Na manhã seguinte, Elliot acorda e percebe que a casa está em silêncio. Ele sai do quarto e chama pela Sra. Jones. Nada. Ele vai até o quintal e vê algo que faz seu sangue gelar. A porta da frente está aberta, balançando com o vento. Ele corre lá para fora e encontra a Sra. Jones parada no meio do jardim. Ela está imóvel, olhando para o nada. O vento sopra forte. E então, ela começa a murmurar frases sem sentido. Elliot já sabe o que vem a seguir. Ele grita para Alma e Jess ficarem dentro da casa e corre para dentro também, trancando a porta. Segundos depois, houve um estrondo. Ele olha pela janela e vê a Sra. Jones batendo a cabeça contra as paredes de pedra da casa. De novo e de novo. O sangue escorre pelo rosto dela, mas ela não para. Até que, finalmente, ela cai no chão, morta. Elliot percebe que o ataque chegou até ali. Eles não estão mais seguros. O problema agora é que Elliot, Alma e Jess estão separados. A casa tem um tipo de bunker subterrâneo ligado por um cano de ferro que passa por baixo do quintal. Elliot está de um lado e Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. Lá fora, as árvores balançam. O vento sopra mais forte. O ar parece pesado. Elliot segura a respiração. Se sair da casa agora, pode ser o fim. Alma fala do outro lado. Elliot, o que a gente faz? Ele fecha os olhos e responde: a gente não pode ter medo. Se for mesmo a natureza, ela está reagindo ao que a gente sente. Se a gente surtar, a gente morre. Silêncio. Só o som do vento lá fora. Elliot olha pela janela e percebe que tudo está parado. O ataque pode estar acabando.
Mas será que eles vão sobreviver tempo suficiente para ter certeza? Agora a coisa tá feia. Elliot, Alma e Jess estão separados, presos dentro daquela casa estranha, enquanto lá fora o vento ainda sopra e a ameaça invisível parece estar esperando qualquer deslize. Eles sabem que, se fizerem qualquer movimento errado, podem ser os próximos a perder o controle. Mas e aí? O que dá para fazer quando o inimigo é algo que você nem pode ver? Elliot está de um lado da casa, Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir através de um cano que liga os dois cômodos subterrâneos, mas não conseguem se ver. A tensão só aumenta. O ataque já levou a Sra. Jones, e pode muito bem levá-los a qualquer momento. O que você faria se, de repente, a rotina na sua cidade fosse mudada de uma forma totalmente inesperada? Fatos estranhos, sem uma explicação aparente, começam a acontecer com milhares de pessoas ao mesmo tempo no mundo todo. Você entraria em pânico? Para onde você fugiria? Pois a força que está atacando no mundo todo é completamente invisível, e é impossível prever onde e quando será seu próximo ataque. Mas em meio a tudo isso, um grupo de pessoas, sem saber porquê, é imune aos ataques dessa força do mal e acaba se tornando seu principal alvo. Talvez a essência dessas pessoas seja a única forma de salvação para toda a humanidade. Chegou o momento de você descobrir o que realmente está acontecendo e se a profecia sobre o fim do mundo está se cumprindo. Estamos num parque. Pessoas estão sentadas, lendo, conversando, curtindo o dia. De repente, uma mulher para de ler e olha fixamente para o nada, como se tivesse travado. A amiga dela percebe e tenta falar com ela, mas nada. A mulher começa a dizer frases estranhas, confusas, como se tivesse esquecido onde estava. Aí, sem aviso, pega um grampo de cabelo e enfia no próprio pescoço. Sim, do nada. Corta para outra cena. Um canteiro de obras. Os trabalhadores estão lá, fazendo seu trabalho pesado. Tudo parece normal até que um deles, no alto de um prédio, simplesmente se joga lá de cima. O pessoal entra em pânico. Corre para ver o que aconteceu. Mas antes que consigam entender, outro cara se joga. Depois outro. E outro. Como se fosse uma reação em cadeia. Os trabalhadores ficam sem entender nada. O que está acontecendo? Mas antes que possam fugir, mais gente começa a cair do céu. Um verdadeiro pesadelo. Agora estamos numa sala de aula na Filadélfia. O professor Elliot Moore, o protagonista, está falando sobre como a natureza às vezes pode reagir contra os humanos. Ele menciona casos de abelhas que simplesmente desapareceram sem explicação. Mas aí um professor entra na sala e pede para Elliot sair rapidinho. A notícia chega. Nova York está um caos. A galera tá morrendo do nada e ninguém sabe por quê. A teoria inicial? Ataque terrorista. Algum gás químico foi liberado e tá deixando as pessoas loucas. Elliot percebe que algo muito sério tá rolando e começa a pensar em fugir da cidade. Enquanto isso, seu amigo Julian, outro professor, fala que tá preocupado com a esposa, que tá em outra cidade. Ele decide ir atrás dela e convida Elliot e sua esposa Alma para irem com ele e sua filha, Jess. A ideia é sair da cidade antes que as coisas piorem. Enquanto isso, as notícias só pioram. Jornalistas mostram imagens assustadoras. Ruas de Nova York vazias, corpos caídos por toda parte. Helicópteros sobrevoam a cidade tentando entender o que está rolando. As autoridades bloqueiam tudo, tentando conter o ataque. Mas, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Elliot, Alma, Julian e Jess pegam um trem para tentar sair da cidade. No caminho, o clima é de puro desespero. As pessoas falam baixo, com medo. Uns tentam ligar para parentes, outros só olham para o nada, tentando processar tudo. No meio do caminho, o trem para do nada. O maquinista sai e, quando volta, solta a bomba. Perdemos contato com todo mundo. A cidade está em colapso total. Eles estão sozinhos. E agora? Como escapar de algo que ninguém entende? O trem que eles pegaram parou no meio do nada. O maquinista sai para falar com alguém e, quando volta, solta uma bomba. Perdemos contato com todo mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo nas outras cidades, ninguém está respondendo. E, basicamente, eles estão largados no meio do nada. Elliot, Alma, Julian e a pequena Jess descem do trem com os outros passageiros. Eles estão numa cidadezinha chamada Filbert. O problema? Não tem para onde ir. As estradas estão bloqueadas. Ninguém quer dar carona para ninguém porque todo mundo tá com medo.
Parece o fim do mundo. Julian, que está desesperado para encontrar a esposa, descobre que ela pode estar numa cidade próxima. Ele faz o que qualquer marido preocupado faria. Tenta chegar lá. Ele encontra um carro cheio de desconhecidos indo naquela direção e pede para ir junto, deixando Jess com Elliot e Alma. Ele acredita que vai conseguir resgatar a esposa e voltar, mas a gente sabe que isso não vai acabar bem. Enquanto Julian está no carro, a gente vê uma daquelas cenas que dá um arrepio. O carro passa por uma estrada cheia de árvores. Aí, do nada, o vento começa a soprar forte. As folhas balançam e a galera no carro fica tensa. Lá na frente, eles veem um monte de gente parada, imóvel, no meio da estrada. O motorista tenta entender o que está rolando, mas aí, silêncio. Ele começa a falar coisas sem sentido e, de repente, se mata na frente de todo mundo. O desespero toma conta. As outras pessoas no carro começam a agir estranho. Julian percebe que é tarde demais. Ele tira os óculos, fecha os olhos e a câmera corta. Elliot começa a juntar as peças. Ele lembra da teoria do jardineiro e percebe que o fenômeno segue um padrão. Primeiro atingiu as grandes cidades, depois os grupos menores, e agora parece estar atingindo até pequenas vilas. Se isso continuar, ninguém vai sobreviver. Ele também nota algo estranho. O vento parece estar seguindo as pessoas. Toda vez que alguém corre para um novo lugar, o ataque acontece logo depois. É como se a natureza estivesse reagindo aos movimentos humanos. Isso faz Elliot pensar em uma solução desesperada. Se o vento só ataca quando sente ameaça, e se eles simplesmente pararem de correr e ficarem em silêncio? O problema é que eles não têm tempo para testar essa teoria. Lá fora, o céu escurece e as árvores começam a balançar. O ar parece ficar mais pesado. Elliot olha para Alma e Jess e percebe que essa pode ser a última chance deles. Ou eles descobrem como sobreviver, ou esse é o fim. Agora o desespero bate de vez. Elliot, Alma e Jess estão no meio do nada, sem saber se vão sobreviver ao próximo ataque. O vento sopra forte, as árvores balançam e eles sentem que não tem mais para onde fugir. A única coisa que podem fazer agora é confiar na teoria maluca de que, se ficarem calmos e não provocarem a natureza, talvez consigam sobreviver. No meio dessa loucura, eles encontram uma casa isolada. Não parece abandonada, mas também não tem sinal de ninguém. Eles batem na porta e esperam. Depois de alguns segundos, a porta se abre lentamente. Uma senhora idosa aparece. O nome dela é Senhora Jones, e ela não parece muito feliz em ver visitantes. Ela encara Elliot e os outros com desconfiança e fala de um jeito estranho, como se já vivesse isolada há muito tempo e não gostasse de gente. Mesmo assim, ela deixa eles entrarem, mas já avisa: não confio em vocês. Se tentarem alguma coisa, mato vocês enquanto dormem. O clima fica pesado, mas pelo menos eles têm um teto e comida por um tempo. A casa é velha e cheia de coisas antigas. Quase não tem tecnologia ali, e a Sra. Jones parece viver como se estivesse em outra época. Enquanto passam o dia lá, Elliot percebe que a Sra. Jones não só é esquisita, como também pode ser perigosa. Ela fala sozinha, anda pela casa murmurando coisas estranhas e parece ter crises de raiva do nada. Durante o jantar, ela pergunta para Elliot se ele veio para roubar a casa dela. Ele tenta acalmar a situação, mas ela não responde, só fica encarando ele. Depois, do nada, ela bate com força na mesa e sai da sala. Alma e Jess olham assustadas para Elliot. Essa mulher é maluca, Alma sussurra. Mas é o único lugar seguro que temos agora, Elliot responde. Na manhã seguinte, Elliot acorda e percebe que a casa está em silêncio. Ele sai do quarto e chama pela Sra. Jones. Nada. Ele vai até o quintal e vê algo que faz seu sangue gelar. A porta da frente está aberta, balançando com o vento. Ele corre lá para fora e encontra a Sra. Jones parada no meio do jardim. Ela está imóvel, olhando para o nada. O vento sopra forte. E então, ela começa a murmurar frases sem sentido. Elliot já sabe o que vem a seguir. Ele grita para Alma e Jess ficarem dentro da casa e corre para dentro também, trancando a porta. Segundos depois, houve um estrondo. Ele olha pela janela e vê a Sra. Jones batendo a cabeça contra as paredes de pedra da casa. De novo e de novo. O sangue escorre pelo rosto dela, mas ela não para. Até que, finalmente, ela cai no chão, morta.
Elliot percebe que o ataque chegou até ali. Eles não estão mais seguros. O problema agora é que Elliot, Alma e Jess estão separados. A casa tem um tipo de bunker subterrâneo ligado por um cano de ferro que passa por baixo do quintal. Elliot está de um lado e Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir, mas não conseguem se ver. Lá fora, as árvores balançam. O vento sopra mais forte. O ar parece pesado. Elliot segura a respiração. Se sair da casa agora, pode ser o fim. Alma fala do outro lado. Elliot, o que a gente faz? Ele fecha os olhos e responde. A gente não pode ter medo. Se for mesmo a natureza, ela está reagindo ao que a gente sente. Se a gente surtar, a gente morre. Silêncio. Só o som do vento lá fora. Elliot olha pela janela e percebe que tudo está parado. O ataque pode estar acabando. Mas será que eles vão sobreviver tempo suficiente para ter certeza? Agora a coisa tá feia. Elliot, Alma e Jess estão separados, presos dentro daquela casa estranha, enquanto lá fora o vento ainda sopra e a ameaça invisível parece estar esperando qualquer deslize. Eles sabem que, se fizerem qualquer movimento errado, podem ser os próximos a perder o controle. Mas e aí? O que dá para fazer quando o inimigo é algo que você nem pode ver? Elliot está de um lado da casa, Alma e Jess do outro. Eles conseguem se ouvir através de um cano que liga os dois cômodos subterrâneos, mas não conseguem se ver. A tensão só aumenta. O ataque já levou a Sra. Jones, e pode muito bem levá-los a qualquer momento. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.